qual é essa diferença entre fisiatria e fisioterapia? Olá, meu nome é Antônio Carlos Zucco, sou médico ortopedista e este é o canal O Paciente. Aqui neste canal a gente conversa com vários profissionais da saúde para falar sobre saúde e tirar a tua dúvida relacionada àquele médico, aquele profissional que vem aqui conversar com a gente. Hoje eu estou aqui com a minha colega de faculdade, Adriana Tavares Stirmer. Ela se formou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela fez fisiatria, residência de fisiatria na PUC. Eu fiz o pós. Pós em fisiatria na PUC. Ela fez acupuntura na CESAC. Tem outra pós em psicologia também na PUC. Gosta de estudar. E agora terminou o mestrado em ciências da reabilitação. Então tem tudo a ver com fisiatria. E hoje nós vamos conversar sobre fisiatria, não é sobre fisioterapia. Diferente. Qual é essa diferença entre fisiatria e fisioterapia? Qual é essa... Ninguém entende, às vezes nem médico direito entende, né? Não, nem ortopedista sabe direito qual é a diferença. Não. E aí? Tá, o fisiatra, para começar, ele é médico, tá? E o fisioterapeuta fez a faculdade de fisioterapia. Tá? O que é a diferença? Assim? Nós, como médicos, a gente faz prescrições de medicações, né? A gente faz procedimentos que o fisioterapeuta não faz. Mas a realidade é que, em geral, a gente trabalha muito em equipe, né? Eu trabalho, as duas clínicas que eu trabalho atualmente, eu trabalho com fisioterapeutas, inclusive as duas clínicas têm fisioterapeutas osteopatas, e eu gosto muito de trabalhar em equipe multidisciplinar. Tá? Quando eu trabalhei no Cerepal é tipo uma CD que tem aqui, que atende o município, aqui em Porto Alegre, que a gente trabalhava numa equipe muito legal, assim, era eu como fisiatra, tinha o fisioterapeuta, tinha terapeuta ocupacional, fono, nutri, assistente social, psicólogo, e a gente trabalhava com grandes incapacitados. Eu trabalhei lá por 8 anos, e a questão é que o fisiatra ele acaba sendo o médico do paciente, trabalha com reabilitação, mas ele trabalha como sendo o médico do paciente que tem uma grande lesão, por exemplo. No Cerepal, a gente atendia pacientes com grandes incapacidades, que a gente chama, então pacientes com AVC, lesão medular, lesões neuromusculares, né? A gente pegou pós-Covid, pacientes com escaras graves, sarcopenias graves pós-Covid. E muitas vezes a gente chega a esse paciente, ele tem, né, eu assisti a tua entrevista com o Jefferson, né, o atleta, o para-atleta do jiu-jitsu, e ele fala o impacto que é na vida de uma pessoa passar de uma vida que vinha sem nenhuma patologia ou patologias que não causavam incapacidades para uma patologia que causa uma incapacidade. Então, muitas vezes a gente tem que fazer a prescrição de antidepressivos, porque esses pacientes entram em depressão. Os pacientes cadeirantes, a gente tem que, né, lesão medular, principalmente, muitas vezes vão ter problemas urinários, a gente tem que fazer esse acompanhamento. Os pacientes amputados, a gente tem que não só fazer todo o encaminhamento, preparação do coto, prescrição da órtese, como também a gente faz avaliação cardiológica, né? Porque não é simplesmente botar uma prótese e sair caminhando, como o Jefferson falou. Existe toda uma questão, e quando a gente usa uma prótese, a gente tem um gasto energético maior do que usar as duas pernas, por exemplo. Então a gente tem que saber se esse paciente tem condições clínicas de protetizar, né? Questões cardíacas, respiratórias. E é isso, então o trabalho do fisiatra ele é muito amplo, né? Hoje em dia, eu não trabalho mais no Cerepal, mas eu trabalho em duas clínicas que a gente atende também grandes incapacitados, né? Quando eu trabalho no Cerepal, eu fazia aplicação de toxina botulínica para espasticidade, mas o maior enfoque hoje no meu trabalho é o que a gente chama de pequeno incapacitado, né? Aquele paciente com uma lesão de ombro, lesão de cotovelo, de joelho, lombar, coluna, é uma área que eu trabalho muito, cheguei a trabalhar 1 ano na Santa Casa, com ambulatório especializado em coluna com o pessoal da neurocirurgia, Dr. Albert Brasil, né, com o Alessandro Tedes, que são 2 médicos, 2 neurocirurgiões ótimos.
E no consultório, então, a gente trabalha com pequeno incapacitado, hoje. E junto com o pessoal da fisioterapia, né? O paciente chega para mim, por vezes já com diagnóstico, encaminhado de outro colega, ou sem o diagnóstico. E aí eu vou fazer as avaliações necessárias. Eu sou muito chata em termos da gente fazer aquela anamnese, que é aquela conversa com o paciente. Sou muito detalhista. O exame físico também, eu raramente, né? Eu não olho exame complementar, né? Ressonância, raio-x, antes de examinar o paciente. Porque principalmente quando a gente fala em coluna, é muito comum a gente ter as alterações anatômicas, mas não ter as alterações funcionais ou vice-versa. Ter alterações funcionais, o paciente tem muita dor, tem muita alteração de função e a ressonância não aponta nada, né? Então, eu acho que esse é um diferencial. Como fisiatra, ele acaba sendo um médico obrigado a entender de todo o corpo, né? E ele acaba sendo obrigado a entender um pouco de psiquiatria, né? Porque os pacientes têm muita resistência a procurar psiquiatra, então muitas vezes a gente acaba medicando. Claro que quando chega no momento que a gente já tem que botar depois da segunda medicação, eu digo, olha, né, meu papel aqui é fisiatra, eu sou médica, mas eu não sou psiquiatra. Tu vai ter que procurar alguém que entenda mais dessas medicações do que eu. A gente acaba entendendo um pouco de reumato, né? Eu tenho muitos pacientes que já passaram por mim, eu consegui, junto com a anamnese, o exame físico, identificar alguma doença, uma provável doença reumatológica e fazer o diagnóstico. Mesmo o paciente tendo dito, eu já fui no reumato, já fui em 2 reumatos, ninguém me identificou o que era. Você é médica, né? Então, eventualmente, tu pode pensar algo que o outro colega médico não pensou ainda. Né? Mas aí eu não preciso trabalhar sozinha, né? Eu posso, tendo aqueles dados, dizer, olha, agora vai tirar dúvida com o reumato, né? Ou muitas vezes o que acontece, o paciente chega para mim querendo reabilitar com a físio, porque eu trabalho junto com o pessoal da físio, porque eu não quero operar. Então chega lá uma lesão de ombro, que eu olho, examino e digo, olha, não adianta a físio. Se a gente for fazer uma físio pré-operatória te preparar para a cirurgia, mas a gente não vai resolver isso aqui com físio. Então tu vai ter que operar. Eu brinco que eu gosto muito de tirar os pacientes de cirurgia, tá? Principalmente de coluna. Mas eu não resolvo tudo, né, como fisiatra. Para isso que existem as outras especialidades. Então eu digo, olha, eu gostaria muito de dizer que não precisa operar, mas não vai resolver. Se o paciente tem uma lesão, né, do cruzado anterior e quer fazer esporte, não adianta a gente só querer reforçar, né? E a gente sempre tem que avaliar quem é esse paciente. Sendo um paciente com lesão de cruzado anterior, mas é um paciente idoso, né, com baixa mobilidade, com muitos fatores de risco, que a cirurgia traria mais malefícios do que benefícios, a gente tem que dizer, não, a gente vai te manter numa reabilitação para tu não ter dor, né, para tu ter uma estabilidade desse joelho, mas tu não vai operar. Então é um caso de risco para operar. Então, eu acho que uma das grandes diferenças é essa, a gente enxerga o paciente como um todo, e isso não necessariamente é uma crítica, tá? Porque às vezes os pacientes ficam chateados, porque tem um ortopedista agora do cotovelo, tem o do joelho, o do quadril. Eu disse, gente, não tem como uma pessoa só entender bem de todas as técnicas cirúrgicas. Então, ainda bem que eles se especializam. Só que a gente tem que saber quando é que precisa desse especialista e quando precisa de outro, né? Já passaram por mim pacientes que eu ajudei a fazer o diagnóstico de esclerose múltipla. O paciente tinha todas as características e olha, tu vai para um neuro, né? Eu não tenho a pretensão de ser autossuficiente. Eu trabalho com colegas e eu acho que isso é muito legal dentro da fisiatria. Até porque eu tenho, como tu comentou, essas 2 especialidades, fisiatria e acupuntura. Então, se eu ganhasse R$10 que fosse por cada paciente chega em mim dizendo assim, tu é minha última esperança. Por quê? Porque as pessoas não vão direto no fisiatra. Depois que nos conhecem, né, que conhece, faz aquele vínculo, os pacientes passam a procurar direto. Mas imagina a acupuntura no Brasil, né? Hoje em dia a gente já é um pouco mais bem visto, mas a minha especialidade, né, eu como especialista tenho mais de 10 anos. Então, eu já fiz de tudo para essa enxaqueca. Então é minha última esperança, né? Então é assim que funciona. E eu vejo essas minhas 2 áreas muito juntas, sabe? Eu acho que
que a fisiatria e a acupuntura, elas se complementam muito. Né? Na verdade, eu fui para a fisiatria por causa da acupuntura. Eu me formei para ser médica de posto de saúde, trabalhei 2 anos e me decepcionei, a ponto de quase querer assim largar a medicina, sabe? Porque eu vi coisas que eu sabia o que o paciente tinha, mas eu precisava de determinado remédio, de determinado procedimento. E, mas o paciente vai ter que esperar 1 ano, 2 anos. Hoje, eu acredito que está bem melhor, mas a gente está falando de 15 anos atrás, 18 anos atrás, não lembro direito. 2007. Nós nos formamos em 2007. Tá, 2007. Então, eu me decepcionei muito. Faz quase 20 anos, daqui a pouco faz 20 anos. Eu me decepcionei muito. E aí, eu fui fazer o pós de acupuntura, que eu gosto de estudar. E ele era, tipo, sexta e sábado. E eu fui trabalhar na emergência e fazer esse pós sexta e sábado. Ok, né? Eu tive uma colega anestesista que, quando descobriu que eu ia fazer o pós de acupuntura, ela disse, beleza, nos primeiros 6 meses, tu bota a mão, assim, embaixo da cadeira e te segura. E eu disse, por quê? Ela disse, os primeiros 6 meses é medicina tradicional chinesa. Imagina, a gente é formado na URGS. A gente pegou o auge da medicina baseada em evidência, né? Era uma neura, assim, de que se não tivesse um artigo, não funciona, não serve. Tem que ter evidência. E aí, os primeiros 6 meses, hoje em dia eu respeito muito a medicina tradicional chinesa, tá? Não é meu enfoque de trabalho, mas eu respeito muito. E aí, eu trabalhava na emergência nessa época e fazia o pós sexta e sábado. E aí, chegou um AVC, e na aula a gente aprendeu que o AVC era o ataque súbito de vento interno. E eu olhava para aquele paciente com AVC e pensava, não é possível. Ataque súbito de vento interno não dá. E aí, com o tempo, né, eu fui aprendendo a respeitar. Porque o meu trabalho de conclusão da acupuntura, na época minha mãe estava com insônia. E eu resolvi, vou estudar isso aí. Não tinha artigo, tá? Meu trabalho de conclusão tem 4 artigos. E o resto é livro. E eu juntei lá uns pontos que faziam mais sentidos e experimentei nela por 4 semanas e ela começou a dormir melhor. Mas mesmo assim eu não fiquei, né, convencida. E os pacientes chegavam no consultório para mim e eu dizia, eu não faço tradição chinesa, eu faço neurofuncional, que é uma acupuntura que a gente usa pontos mais anatômicos, mais relacionados àquela determinada estrutura doente. A gente tem que saber da inervação, porque a gente vai usar eletroestimulação. Então, tem um funcionamento muito legal. E aí, só que o paciente chegava lá para tratar uma epicondilite com acupuntura neurofuncional e tinha problema de sono. Não me custava botar lá 4, 5 pontinhos a mais, né, para insônia. E nisso eu fui entendendo um pouco mais e aprendendo a respeitar a tradicional chinesa. Não é o meu enfoque de trabalho, mas hoje em dia eu respeito muito. Mas ainda assim, o diagnóstico é mais importante. Né? A gente não pode sair botando agulha em qualquer lugar e achar que vai dar certo, até porque... Não é aleatório. Não é aleatório, tá? Incrivelmente tem muito estudo por trás. Até por isso que eu acho que eu tenho tanta dificuldade com a tradicional chinesa. Porque tem um modo de pensar que é muito diferente do nosso ocidental. Por que tu acha que nessa acupuntura chinesa, assim, eles não estão preocupados? Parece, pelo menos, que eles não estão preocupados com essa coisa de artigo, com a ciência. Tá. Ou talvez eles até estejam e a gente que interpreta de uma maneira diferente. Não, existe muito pouca, perto de outras áreas, existe menos publicação. E as publicações são essencialmente da área acadêmica. Né? As pessoas estão fazendo mestrado, doutorado e fazem. Porque quando tu vai ter uma técnica cirúrgica, né, um fármaco, existe uma indústria por trás bancando. Sim. E a gente sabe o quanto pesquisa custa caro. Né, em termos de dinheiro e em termos de tempo. E a acupuntura ela não tem, né? Quem é que vai patrocinar os produtores lá, né, que fazem agulha? Lá para eles funciona e ponto. Eu não tenho que provar nada para ninguém, né? Porque isso vem antes de Cristo.
E a gente tem que entender, essa é uma grande diferença da medicina tradicional chinesa para a nossa ocidental, que eles têm uma medicina observacional, não experimental. Né? Os artigos são medicina experimental. A medicina observacional tu vai lá, tu bota uma agulha num ponto lá do joelho, tá? E tu vai melhorar a questão de incontinência urinária. Para eles, isso era suficiente. E eles ainda descreviam dessa forma poética, né? Como eu falei do AVC, um ataque súbito de vento interno. Uma forma poética. Para nós, não, tem que ter o nome do nervo, o porquê. Então, hoje a gente sabe, né, que a gente estimulando aquele nervo, ele tem a mesma origem, né, que o nervo que nerva a bexiga, função miccional, e a gente fazendo aquele estímulo, a gente vai chegar a um estímulo a nível medular, que vai controlar o esfíncter, né? Vai diminuir a contração do músculo da bexiga. Então, hoje, eu brinco que os pontos que a neurofuncional conseguiu explicar, eles chamam de neurofuncional. Os pontos que eles ainda não conseguiram explicar, chamam de medicina tradicional chinesa. Então, eu acredito que com o estudo, os pontos da medicina tradicional chinesa vão cada vez mais sendo incorporados na neurofuncional. Com o tempo, eles vão descobrir. Eu acho tipo a gravidade sempre esteve lá. Em algum momento da história, eles chamam, isso aqui se chama gravidade a partir de hoje. Exatamente. Mas ela sempre esteve lá. Interessante isso aí, né? E por que tu escolheu a fisiatria? Assim, tu falou alguma coisa aí de ter se sentido decepcionada, né? Isso pode acontecer em qualquer profissão, na medicina. Infelizmente no Brasil a gente tem um pouco disso, né? Às vezes a gente pensa na faculdade, né, que a gente estuda tanto ali para passar na URGS, né, passa no vestibular, se forma na URGS, né, e que não é uma faculdade tão fácil assim, né, nem para entrar na faculdade nem lá, e a gente fica esperando que a gente vai realmente salvar todas as vidas, né, e é uma luta, né, contra a morte ou contra a doença, né, e eventualmente tu tem as armas na mão, como tu falou, tu sabe o que fazer, mas tu não consegue porque... tu sabe o que fazer, mas tu não tem as armas na mão. Porque às vezes tu tem uma coisa meio política, uma coisa meio social, que tu não consegue resolver o problema. Né? E aí tu pega, por exemplo, um paciente que está com um câncer, né? Tu tá vendo, olha, isso aqui é um câncer de mama, né? E agora, até teve uma notícia, agora há pouco tempo aí, que estavam querendo cortar, né, a mamografia dos planos de saúde. Né? E isso é extremamente grave, né? É o câncer mais comum, mais prevalente, né, nas mulheres, e um exame absolutamente simples estavam sendo aparentemente cortado, né, dos planos de saúde. E às vezes tu palpa, tu faz um exame de mama ali, né, numa paciente humilde, que ela não nem sabe fazer, mas tu faz no posto, porque ela te chegou ali com alguma coisa, uma dor, né, torácica e tal, e tu descobre, isso aqui é um câncer de mama, e precisa urgentemente fazer uma avaliação, uma punção, um tratamento, cirurgia, químio, rádio. E não consegue, porque a parte social, né, infelizmente, não é tão rápida quanto deveria ser. Né? E aí isso pode nos causar um pouquinho de frustração. Mas tirando a frustração, teve algum outro motivo, alguma coisa pelo que tu fala na fisiatria? O que acontece, tá? Só retomando um pouco a tua fala. Eu sou filha de professora, né, de escola de 7ª, 8ª série na época, rede estadual. E a gente morava perto de uma vila, então eu vi muito essa questão social, né, principalmente por parte da minha mãe, de ajudar as pessoas. E eu queria muito ter isso. E foi um pouco isso, sabe? Eu vi um paciente que eu olhei, aquilo ali era um tumor de língua, ponto. Eu estou enxergando. E aí eu liguei pro Disque Onco, que na época estavam recém lançando o Disque Onco, que é quando tu já tem um diagnóstico, tu consegue marcar a consulta com o oncologista rapidinho, funciona super bem. Mas eu liguei pro Disque Onco e tu precisava da biópsia para conseguir que esse paciente entrasse pelo Disque Onco. E aí para conseguir a biópsia não foi assim, porque tu tinha que encaminhar ou pro cirurgião de cabeça e pescoço ou pro otorrino e demorava. Um paciente com todas as características de um câncer de estômago. Até chegar a endoscopia dele levou 1 ano. Pois é. E aí eu olhava e digo, gente, eu não me formei para ver isso, sabe? Aquilo me dava uma angústia. E a gota d'água foi um senhor que ia lá toda semana, tá?
muitas vezes para fazer injetável, com dor lombar, e o que eu tinha para ele era um raio-x. E na época a gente encaminhou, né, a dor dele era lombar, mas nenhuma queixa, nem urinária, nem nada, perda de peso, nada. E a gente encaminhou para ortopedia, e naquela época a fila da ortopedia era de 4 anos, tá? Para fazer uma ressonância. Sim, e eu sabendo. Assim. E assim, a gente se formou na URGS, a gente aprendeu preciso de uma ressonância, a gente pedia ressonância, né? Eu lembro quando eu passei no estágio da Onco, que eu pensava em fazer Onco lá no começo, com a Anne, eu passei mais uma vez, acho que a gente fez 2 estágios de verões na Onco. Onde a cetrona, nossa, era novidade, era carérrimo. E aí o pessoal da Onco podia prescrever, né? E aí esse paciente, ele chegou lá, ele tinha dor lombar. E aí como eu não estava lá para atender ele foi para emergência da PUC. E ele disse, olha, não tem médico do meu posto. E aquela vez, porque eu já tinha mandado ele outras vezes, internaram ele. E aí eu voltei, aí eu saí de férias, casei, né, um mês depois quando eu voltei, cadê seu fulano que faz, né, voltei faz um mês, ele não voltou. Doutora, sabe o que é? A lesão dele na coluna era uma metástase de rim. Aí quando ele foi pro hospital, ele pegou uma infecção e aí ele morreu. Aquilo ali pra mim foi gota d'água, sabe? Eu digo, gente, olha só, não dá. Um cara que se eu tivesse feito a ressonância, a gente teria visto que aquilo era uma metástase, porque às vezes metástase aparece no raio-x, mas a dele não apareceu. E aí eu disse, não dá. Aí eu fui pra acupuntura. Na acupuntura, uma das minhas colegas de acupuntura também era professora do curso de acupuntura, fisiatra, doutora Luciana Schwann. Fez acupuntura antes, então? Eu fiz acupuntura antes, trabalhando na emergência, tipo, pensando o que eu vou fazer da minha vida. Então, na verdade, eu fiz acupuntura não para trabalhar com acupuntura. Eu fiz para, né, para mudar de áreas, para estudar, né. O Rodrigo, meu marido, já tinha sido paciente de acupuntura, ele disse, funciona muito. E eu, vou lá, né. É o que eu consigo estudar hoje, porque a gente se forma, logo em seguida a gente já tem conta, já era casada, né, e não dá pra começar uma residência agora, eu não sabia nem o que eu queria fazer, tá, porque eu, da metade pro final da faculdade, eu queria ser médica, no sentido geral, então eu queria trabalhar num posto, tinha isso claro na minha cabeça. No momento que isso se quebra, foi muito difícil pra mim. E aí eu fui fazer acupuntura e lá tinha essa minha colega, né, que ela era colega de aula, e ela era professora do curso na área de fisiatria. Então, ela ensinava, né, exame físico, osteoarticular, ela falava sobre dor. E aí, um dia ela disse assim, por que tu não faz fisiatria? Tipo, eu nem sabia o que era, sabe? Eu não dei bola pra ela. E a gente foi, né, se aproximando e eu fui entendendo o que era fisiatria. E a gente era dividido em grupos, né, para atender os pacientes, geralmente 2 a 3, né, para fazer a parte prática da acupuntura. E eu muitas vezes ficava com ela e eu via, ela sabe fazer exame físico, né? Que essa talvez seja uma das dificuldades de quem sai de outras áreas da medicina para fazer acupuntura. A gente tem de todas as áreas. Hoje em dia a gente tem gente da gineco, gente da pediatria, né, que faz acupuntura. Da ortopedia. Da ortopedia, né? Mas a ortopedia já tem muito conhecimento do exame físico, né, do agulhamento seco. Então, às vezes as pessoas vão lá e a gente vai fazendo aula para aprender como avaliar um ombro, né? E eu pensei, vou fazer essa fisiatria aí só para aprender a fazer um exame físico melhor, para entender do sistema osteomuscular, mas ok. E aí eu fiz a fisiatria, né, eu fiz como pós, porque eu já tinha uma determinada idade, não era mais guriazinha, e a minha ideia já era acabar a fisiatria grávida, né, porque eu queria ser mãe. E eu fiz, né, porque a residência era 3 anos e o pós era 2, e eu queria continuar trabalhando, então eu trabalhava na emergência de noite, né, e fazia a fisiatria de dia. Acabei a fisiatria grávida, 5 meses de licença maternidade. Nisso me toca o telefone, uma das minhas outras professoras da fisiatria, a doutora Patrícia Zamboni, que é
dona da Muscular, uma das clínicas que eu trabalho hoje, perguntando, tem uma vaga aqui para fisiatra, tu quer trabalhar como fisiatra? Eu tava em casa, eu gosto de trabalhar, gosto de vou, né, fazer mais um estágio, vou continuar meu estudo de fisiatria. E nisso eu fiquei 8 anos no Cerepau, né, e foram 8 anos trabalhando com grande incapacitado, aprendi muito com os profissionais das outras áreas, né, o pessoal da psicologia, porque eu brinco que sempre que a gente fazia uma triagem, tá, chegava o paciente encaminhado de uma área, não era só de Porto Alegre, tá, uma área um pouco maior que o estado que delimita. Paciente com uma lesão, né, e aí a gente, primeira triagem, entrava todos esses profissionais que eu te citei, e aí cada um fazia as perguntas pertinentes à sua área. E aí a gente, nisso, eles avaliavam, esse paciente tem indicação de fono, esse paciente tem indicação, né, de nutri, de psico, não, esse paciente aqui não vai entrar para terapia ocupacional, por exemplo, né, terapia ocupacional trabalha muito membro superior, um paciente com lesão medular, que não tem nenhuma lesão nos braços, não vai precisar nesse momento, porque lá o nosso cobertor era muito curto, né, a gente tinha muito paciente chegando a toda hora e muito poucas vagas de atendimento, então a gente tinha que fazer uma triagem bem selecionada e botar aqueles que realmente iam se beneficiar das terapias. E eu sempre brincava que o pessoal da Nutri e da Psico eram os mais, né, rechaçados pelos pacientes, porque existe um ranço, né, a gente pega um paciente com AVC, muitos deles vão ter histórico de diabetes, hipertensão, dislipidemia, e eles precisam de um nutricionista. Mas justamente, talvez eles tiveram um AVC porque eles não queriam fazer aquelas mudanças. Sim. E aí a gente estava ali botando, e quando a Nutri dizia assim, tem indicação de Nutri, a gente fechava no grupo e dizia assim, mas eu não quero ir para Nutri. Claro que no primeiro momento a gente, não, ok, né, vamos começar os outros depois. Lá pela Santa a gente chegava e dizia, aqui o pacote do tratamento que a gente vê, a tua necessidade é essa. E isso faz parte do teu tratamento, porque o paciente já teve um AVC, ele é candidato a ter um novo AVC, se ele não tiver algumas mudanças. Então a gente não quer te ter aqui de novo daqui a um tempo, não por mal, mas porque a gente não quer que tu tenha um novo AVC. A gente tinha lá pacientes que tinham tido 6 AVCs, né? Então tu vai pra Nutri, se tu quer continuar aqui, tu vai pra Nutri. E psico é a mesma coisa, tá? Às vezes os pacientes fugiam, e aí eu fazia diferente, eu conversava com o pessoal da psico, e ia trazendo, o paciente me trouxe isso, isso, isso. Aí eu fazia uma consultoria com o pessoal da psico, ia trabalhando, ia dizendo, esse toque quem me deu foi o pessoal da psico. Então acho que tu tem que ir lá conversar com eles, né? A gente quebra a barreira, porque ali no Cerepau a gente já falou não só de pacientes. Ali tem duas coisas que pegam muito, não só o grande incapacitado, que são lesões muito graves, pesadas de trabalhar, como a questão social, né? Paciente cadeirante que perdeu a casa morando na garagem de alguém de favor, sabe? Então não tinha banheiro. Então a questão social ele era muito pesada também. E para isso que a gente tinha assistente social. E isso que eu também era uma alegria minha trabalhar lá, porque a gente pegava esse paciente extremamente com uma condição social frágil e conseguia, através dos laudos corretos, eu digo lá no Cerepau, eu nunca tive um pedido de aposentadoria negado ou um pedido de afastamento negado. Não só porque realmente os pacientes eram muito graves, como eu me tornei quase especialista em fazer laudos, sabe? Porque assim, eu tenho que deixar claro qual é a lesão desse paciente, qual é a condição dele emocional, social, o que ele tem de condições de trabalhar agora ou não, né? Então, a gente muitas vezes recolocava esses pacientes no mercado de trabalho, porque também existe um preconceito, as pessoas também, eu não consigo mais trabalhar, eu não tenho mais um braço, eu nunca mais vou conseguir, eu quero me aposentar. Não, tu não vai te aposentar. Tu consegue trabalhar, talvez não no que tu trabalhava antes. Eu era jardineira, não vai dar. A gente vai ter que fazer uma adaptação. Então, eu acho que isso também facilitou de não ter os laudos negados, porque a gente fazia essa triagem. E a gente, dentro do possível, retornava essas pessoas para o mercado de trabalho.
porque é muito chocante. Eu acho que o Jefferson comentou que a amputação dele, a lesão primeira, ele tinha uns 19 anos, né? Isso, ela é bem jovem, né? Ele é jovem ainda. E ele tava no jiu-jitsu, tudo mais. Mas a gente tem muito pai de família, né? Que de uma hora pra outra, e às vezes é aqueles bem machão, que mandam em todo mundo, de uma hora pra outra precisa de alguém pra limpar a bunda, né? Então, eu conseguia ser uma diferença na vida desses pacientes. E assim, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço hoje, né? E eu acho que é isso, tá? Acho que a fisiatria e a acupuntura casam muito bem. E é isso. Dentro da fisiatria, então, pelo que está dizendo, nos casos lá onde tu trabalhava antes, os casos eram bem graves, né? Pelo que a gente entende, assim, amputação, lesão medular na coluna, paciente com AVC, ele fica às vezes com o lado inteiro paralisado, ele não consegue caminhar, não consegue fazer nada, né? Alterações de fala. Alterações de As fala. pessoas às vezes não têm ideia que o caminhar, né, dificuldade de braço, ok, tu tem outro lado, né, tu bota uma cadeira de rodas motorizada, a gente fazia prescrição pelo SUS de cadeira de rodas motorizada, mas essa pessoa às vezes não consegue se alimentar, quer falar e não consegue, sabe? Elas têm uma angústia, eu dizer, ok, eu estou te entendendo. Quando a gente pegar um paciente com alteração de fala, é paciência, tá? Hoje nas clínicas eu tenho alguns pacientes deficientes auditivos, né? E no primeiro contato eles têm uma coisa assim, hoje em dia é muito legal, tem uns aplicativos, assim, uns serviços que a pessoa entra no serviço e tu fala e a pessoa fala, né, pelo aplicativo fala pra ti, a pessoa fala em libras, mas eu digo, ok, eu estou te entendendo, pra ti a gente tem todo o tempo do mundo, porque dá uma angústia, porque eles têm que falar rápido, se comunicar rápido, e as pessoas não têm paciência de ouvir eles, né, ouvir dentro da forma que eles se comunicam. Mas desculpa, eu te interrompi. Não, é isso aí. Então, um dos tratamentos, assim, uma das funções assim da fisiatria, junto com as outras demais especialidades, é a reabilitação, né? Tentar colocar eles, né, da melhor maneira possível dentro daquela nova realidade, né? Porque são pacientes que sofreram algum problema que tiraram a realidade que eles tinham, né? Às vezes de uma hora para outra, né, com um acidente ou com um AVC, né, o paciente está com uma lesão, né, a gente pega o super-homem, por exemplo, o super-homem tem uma lesão na medula, no pescoço, né, ele mudou completamente, né, ele estava começando, antes de falecer, eu até assisti o documentário dele, faz pouco tempo, né, o documentário dele, e ele estava começando a mexer o dedo do pé, comecei o dedo mexendo assim, sabe, e isso é uma neuroplasticidade, né, que quando a gente fez faculdade não existia, né? Existia, a gente não conhecia. Eu acho que o pessoal não sabia, a gente aprendia que não, existia no nosso corpo. Isso, né? A gente não conseguia acreditar e fazer aquilo ali tentar funcionar, né, melhorar, né. Mas a outra parte da fisiatria, que você está falando bastante aí sobre isso, é a acupuntura. A acupuntura a gente imagina, né, nós pacientes, né, que ele trate basicamente a dor, né? Então essa é uma das principais funções assim da fisiatria, né? E o que é essa coisa de dor? A dor é tudo igual, a mesma dor para um paciente é a mesma para o outro, a dor inflamatória é a mesma dor crônica, é o mesmo caminho, como é que funciona isso para a acupuntura? Tá. A acupuntura, né, eu trabalho muito para dor, tá? Mas ela não é mais só para dor. O meu foco de trabalho na acupuntura, eu casei com a fisiatria e é essencialmente dor. A dor, ela é definida pela IASP, né, a Sociedade Internacional de Dor, como uma experiência sensitiva e emocional, né, desagradável por uma lesão tecidual real ou potencial, né? Então, olha como é complexo, porque a dor, apesar dela ser o quinto sinal vital, né, ela é o único sinal que é subjetivo. Porque a gente tem lá, né, sinais vitais, frequência respiratória, cardíaca, temperatura e pressão. E dor. A dor, ela é uma experiência pessoal. E aí, tu entender isso do paciente exige, né, e até tu fazer o paciente entender isso, que a dor é única,
é dele e ele também tem que, através da nossa comunicação, conseguir tentar me passar o que é essa dor dele. Né? É só para explicar para os pacientes, nessas outras 4 medidas eu consigo medir em ti. Eu consigo medir a tua frequência cardíaca, tua respiratória, botar um termômetro, vejo qual é a tua temperatura e medir a tua pressão. Eu posso fazer e vou ter um número. Isso. A tua dor eu não consigo, né? Tu vai ter que me dizer. Isso aí. E conforme a experiência da pessoa, e a dor ela varia não só de pessoa para pessoa, mas como dentro da mesma pessoa, ela muda com o tempo e com as circunstâncias. Né? Uma experiência sensorial e emocional. Eu falo muito para os pacientes e eu gasto tempo com isso, né? Que a gente sabe que quando a gente trabalha com dor, a gente tem 5 pilares. Um deles é a educação do paciente. E eu gasto tempo com isso. Por quê? Eu digo para o paciente, olha, tu tem que ir para um psicólogo, né? Claro, não é todo paciente com dor que vai para psicólogo, mas não é que a tua dor é psicológica, mas quando a gente entende a dor, né? A dor a gente corta aqui, periferia, né? Vem através do nervo, o estímulo, tá? Sobe pela medula e vai chegar lá onde é interpretado como dor, né? Tanto o paciente, né, com lesão medular, que cortou essa comunicação, a gente vai, né? Pode botar uma faca que não vai sentir dor, porque cortou a comunicação. Então a dor, ela não é uma questão periférica, é uma questão central, tá? Antes de chegar na parte, né, que ela é interpretada como dor, ela passa pelo centro das emoções. Então, as nossas emoções, elas têm um papel de modular a dor. Elas podem fazer com que a gente perceba mais ou menos. Então, eu digo assim, o dia que tu ganhar a Mega Sena, tu vai ver que a tua dor vai diminuir por um período. Tu vai estar feliz, tu vai liberar, né, lá endorfina, outras substâncias, e tu vai perceber menos a tua dor. Mas isso não vai durar para sempre. Por quê? Porque tu tem problema de dor, né? Às vezes periférico, às vezes não, porque a gente vai fazer, né? Existe a dor nociplástica. Então, a dor, ela não é, ela é extremamente individual. Eu falo para os pacientes que o nosso trabalho, e o nosso eu falo porque é uma equipe, tá? Eu trabalho muito perto do pessoal da Físio. É um trabalho muito artesanal, tá? Existe na Físio tem o TENS, que é um choquinho, tá? Os pacientes chamam de choquinho. Sim. E como é que funciona o TENS, tá? O TENS a gente busca enganar o cérebro e funciona muito bem. A gente bota lá umas plaquinhas, a gente não, quem bota é o fisioterapeuta, tá? E aquele choquinho vai fazer um estímulo tátil. O que é um estímulo tátil? Um formigamentinho. E como chega no nível medular, na mesma região da dor, esse estímulo tátil, ele vai chegar antes e ele vai fechar a entrada, né, aquele receptor, e quando chegar o estímulo de dor, não vai deixar entrar. Então a gente engana o cérebro, que nem quando a gente se machuca e faz assim, é um estímulo tátil, que vai chegar mais rápido, porque a fibra é mais rápida que a fibra da dor. Beijo da mamãe também. Um beijo da mamãe é mais questão emocional ali, tá? E aí a gente faz um estímulo tátil, que vai fechar a entrada do estímulo da dor quando chegar a fibra C, que é uma fibra mais lenta, o estímulo pela fibra C, não vai chegar a dor. Então, vai diminuir a percepção de dor por um tempo. E aí o paciente diz, eu fiz o TENS e eu fiquei com dor. Eu disse, sabe por que tu fez o TENS e ficou com dor? Por quê? Porque na hora de regular, porque a gente bota e o TENS não é a mesma intensidade para todo mundo. O fisioterapeuta vai lá e vai regular. Me diz quando tu sente. Aí, senti. Me diz quando fica desconfortável. Tá desconfortável. Baixa um pouquinho. Tem que ficar no estímulo tátil. O paciente que não tem o entendimento de o que é dor, o que não é dor. Sabe aqueles casca grossa que eu vou aguentar para melhorar? Pode botar bem forte, eu aguento a dor. Sim. Não funciona. Tá estimulando a dor. Porque aí fica um estímulo de dor, porque não passou do estímulo tátil, gera um estímulo de dor, o paciente vai sair dali com mais dor. Então, eu digo, é um trabalho artesanal. Cada paciente que eu vou, porque na acupuntura a gente usa mesma onda que o TENS, uma delas, né? Na eletroestimulação. Só que qual é a vantagem? Como a acupuntura é metálica, a pele é isoelétrica, né? Ela é um isolante elétrico. Quando a gente bota agulha, a gente está botando um metal direto no músculo. E a gente está levando a corrente elétrica, né? A corrente do TENS é uma das que a gente usa na acupuntura, a gente usa várias. E isso é legal, que a gente tem que entender de física, eu gosto de física, tá? Acho que não entendo tudo. Digo para os pacientes que chegam lá, físicos, engenheiros, digo, cara, estuda o joelho, a dinâmica do joelho é muito legal, tá? Então, o próprio ombro, né?
a amplitude do ombro e fica estável. Claro, luxa, tá? Mas precisa bastante para luxar. Gente, é fantástico, sabe? Então, as correntes que a gente usa na acupuntura, a gente consegue que elas entrem lá e façam um estímulo muito mais efetivo. A gente consegue fazer estímulos diferentes. A gente bota um estímulo que a gente vai fazer o estímulo do músculo. Então, a gente pega o paciente com trapézio, paciente enxaqueca, tá? Às vezes chegam os pacientes com um ponto gatilho, que é aquele nozinho da musculatura, muito tenso. Se a gente consegue botar agulha aqui, que às vezes a gente não consegue, o paciente não aguenta, a gente consegue botar uma eletroestimulação, a gente bota uma eletroestimulação que faz um movimentinho assim. Vai fazendo uma contraçãozinha, e aquela pequena contraçãozinha involuntária, porque é causada pela questão elétrica, né, do aparelho, vai fazendo um relaxamento muscular. Então, a própria regulação do aparelho na acupuntura é muito artesanal. É muito artesanal, sabe? Então, que a primeira sessão a gente tem que botar mais fraquinho. Ah, mas tá fraquinho. Eu digo, beleza, vamos deixar assim, vamos ver como é que tu fica. Por quê? Lembra que eu falei da dor nociplástica? Então, dor existem, né, 3 tipos principais. A dor nociceptiva, que é aquela que tem a função protetiva. O que é isso? Eu me cortei, eu tenho dor, eu vou olhar que tá doendo, né? Eu botei o pé num prego, eu vou tirar o pé, porque eu senti dor, a dor com efeito protetivo. A dor a partir dos nervos, né? Neuropática, neurogênica, que é uma dor com características diferentes. Nisso a gente tem muita dor, por exemplo, do herpes zoster, é uma dor bem clássica, né? A gente não tem mais a lesão do herpes, o herpes foi embora, mas aquela faixa em que ficou, o paciente continua sentindo dor. E aí as pessoas olham, não tem mais lesão de herpes, mas ele ainda tem dor. E tu tem que olhar para o paciente e dizer assim, ó, eu acredito na tua dor. Porque o paciente com dor, eles chegam muitas vezes fragilizados, porque as pessoas não estão acreditando que eu tenho dor. Tá? Às vezes a pessoa pode usar isso para se esconder de uma realidade de vida, né? Uma certa vitimização. Por isso que eu acabei fazendo pós em psicologia, tá? Porque a gente tem que entender de pessoas para lidar com pessoas com dor. Mas a gente tem que dizer, olha, eu acredito que tu tem dor, a tua dor é causada pelo nervo que vai nessa região, a gente vai dar esse remédio e a tua dor vai diminuir. E diminui, sabe? Então, e a gente tem a dor nociplástica. O que é a dor nociplástica? Eu digo que é o cérebro que ficou especializado em sentir dor, tá? Quando uma pessoa estuda música, ela desenvolve no cérebro a área de musicalidade, tá? Cada neurônio vai ter um número maior de conexões com outros neurônios próximos a respeito da musicalidade. Então, a gente faz aquelas ressonâncias funcionais, que a gente bota a pessoa lá para ouvir música e tudo mais, e a pessoa que tem uma musicalidade grande, a área do cérebro dela brilha muito mais do que a minha, que não toca nada. Quando a pessoa estuda línguas, né? Eu aprendi o português, que é a minha língua de materna, aprendi o espanhol, aprendi inglês. A partir da terceira língua, já é provado que o nível que essa pessoa vai ter dificuldade para aprender, a quarta, quinta, sexta, né? É decrescente. Né? Aprender a quarta língua é infinitamente mais fácil do que aprender a terceira, a quinta é infinitamente mais fácil que aprender a quarta. Então, o paciente que tem dor nociplástica, e a fibromialgia é um tipo de dor nociplástica, ele tem, o cérebro dele se tornou especialista em sentir dor. Então, ele pode não ter mais, aí é que tá, que o pessoal, principalmente da cirurgia, tá, tem que entender. O paciente chega lá com uma ressonância, tá? Tem indicação pela ressonância, compressão do nervo. Tem que operar. Só que se esse paciente, além da compressão do nervo, ele tem uma dor nociplástica e tu cortar aquela região, ok, tu consertou a anatomia. Só que a dor dele vai ser infinitamente pior. Ele não vai melhorar. Sabe aquele pessoal que diz assim, eu não entendo. Hoje em dia o pessoal da coluna entende muito isso. Porque eles chegaram a uma taxa, uma época, tá? Que quando a cirurgia de coluna foi desenvolvida ali a partir dos 1990, 2000, deu um boom no estudo de coluna, de materiais, de vamos operar. Coisas técnicas muito boas. Só que lá pelas tantas se começou a ver que cerca de 50% dos casos
o paciente operava, tinha lá aquela compressão e não resolvia. O que está errado? O diagnóstico. Quem era o paciente por trás da anatomia, por trás da compressão de nervo? Esse paciente já tinha uma dor nociplástica. Então, tu pega um paciente desses, usa um dual, que é um antidepressivo, que eu brinco que foi desenvolvido como antidepressivo, mas funciona muito mais para dor que talvez para depressão. Uma duloxetina, uma venlafaxina, desvenlafaxina. Dá para esse paciente por um tempo, né? Bota ele com medidas de fisioterapia, talvez mais de analgesia do que de movimento, mas movimento também, tá? Se alguns dos meus pacientes veem eu falando disso, de botar analgesia, eles vão brigar comigo. Porque lá na clínica, né, nas duas clínicas, a gente tem um entendimento que a cura vem pelo movimento. Então, aquela coisa de ficar lá 20, 30 minutos deitado fazendo choquinho, é para o paciente que tem muita dor. Que se tu botar ele para fazer movimento sem tirar a dor dele, ele pode piorar da dor. Mas esses dias eu atendi um médico, queridão, tá? Que disse, doutora, né? Eu fiz, e aí eu fiquei, no outro dia eu tava com dor. Eu digo, tá, mas dói músculo ou articular? Músculo. Eu digo, beleza. Isso vai tomar água, né? Aguenta um pouco, porque é a gente conseguindo o que a gente quer, né? O músculo vai trazer um pouquinho de desconforto. Claro que a gente não vai deixar o paciente incapacitado. Mas se aquela dor, né, articular, alguma coisa tem. Né? Então ele disse, mas na outra clínica, quando eu fiz físio para a mesma coisa, a questão de pouco tempo, me deixavam meia hora no choquinho e eu dormia e eu saía de lá melhor. Só que o TENS, ele tem um tempo, conforme a onda que tu usa, de 6, 12 horas. E aí tu não resolveu o problema. Tu mascarou. Ok, tu trouxe uma analgesia, né? É muito válido. Então os pacientes muito graves a gente bota analgesia. Os demais, a gente vai botar analgesia sempre que achar necessário. Né? Às vezes o paciente faz a físio e faz a analgesia no final, para não sair de lá com dor. Eu fiz esse exercício, eu não fiquei... Por isso que a conversa é muito importante. O paciente se sentir à vontade com o fisioterapeuta, né? com o fisiatra, conhecer, acreditar na gente. E é isso, então, assim, o paciente com dor nociplástica, se tu operar ele sem pelo menos reduzir a dor nociplástica, tu vai piorar a dor dele. Ok, tu não tem mais aquela compressão, mas aquele mexer, porque eu digo, a gente não tem espaço na coluna sobrando, porque aquele pino, aquele parafuso, ele tem que entrar num espaço que não existe. É tudo grudadinho, tu opera, tu sabe, né? O tecido aqui, ó, no que tu cavoca e bota uma placa aqui no meio, tu tá abrindo um espaço. E também o paciente tem que perder medo, tá? Tu vai operar, tu confia no teu cirurgião, tá? Esses pacientes chegam pra mim, eu quero reabilitar com físio, não quero operar. Não, tu vai operar. Aí os pacientes ficam assim, eu digo, ok, a pessoa que tu consultou, né? Porque muitos vêm de ortopedistas, né? Te trouxe confiança. Não sei. Pega uma segunda opinião, né? Aquela coisa do relação médico-paciente. Eu digo, nem eu consigo agradar todos os pacientes, sabe? Terapia. Eu já fiz psicoterapia e não deu certo, não gostei. Às vezes é que nem namoro, né? Namorou uma pessoa, não deu certo porque jeitos muito diferentes, né? Troca com outra pessoa, porque até a psicologia, Sabrina teve aqui, né? A gente tem eu digo profissionais de saúde. Os psicólogos, os psiquiatras que trabalham com isso, tem muitas técnicas. Tem uns que tu vai fazer uma terapia curtinha, né? 3 meses com tarefas. Tem outros que tu vai ter que ir lá, né? Quando eu era pequenininho. Então, tenta de novo, né? E a questão do cirurgião tem que ter confiança. E eu vou te dizer que não raro esses pacientes que vêm com medo, eu digo, pega uma segunda opinião, eles voltam pro primeiro. Porque o segundo referenda tudo aquilo que o primeiro disse e o primeiro que foi o primeiro contato. Se tratou bem, vai operar. Só que ele vai para essa cirurgia confiando nesse cirurgião. Então isso é muito legal, porque a gente precisa. Eu passei, né, por 2 cesáreas. Eu precisava saber que meu obstetra ia intervir quando fosse necessário. Né? As minhas 2 filhas foram restrição de crescimento. Não foi uma cesárea porque eu quis. Ao contrário, né? Então eu precisava saber que, olha, esse cara é competente
e ele sabe o que ele está fazendo. Se ele está dizendo que eu tenho que fazer cesárea amanhã, é porque eu preciso fazer cesárea amanhã. Então, essa coisa do vínculo, eu acho que eu ajudo muito. E os meus pacientes, tá? Como eu lido com pacientes com diagnósticos difíceis, né? Como eu disse, eu sou fisiatra acupunturista, tá? Hoje eu já tenho muito paciente que me procura direto. Mas, assim, ó, quando eu me formei, tu é minha última esperança. Então, eu pego, assim, às vezes eu tenho pacientes muito difíceis e assim, ó, olha que é bom que a gente se dá bem, que o teu tratamento vai 1 ano, né? Depois vai ter uma manutenção, mas vai 1 ano, não vou te resolver isso em 2 semanas, né? E aí, esses pacientes às vezes ficam, mas tô melhor, mas não resolveu. Pega uma segunda opinião. Tu me indica alguém, eu digo, eu até posso te indicar, mas procura alguém, conversa com a tua vizinha, com alguém que tem um problema parecido, pega alguém que ela foi. Porque se eu te indicar, tu vai achar, essa pessoa tá falando mesmo que ela porque, né, se dão bem ou porque tem o mesmo entendimento. Então, eu gosto de segundas opiniões, não tenho problema nenhum com isso, tá? Até porque eu busco embasar as minhas condutas na questão técnica científica, né? Então, eu estou falando isso baseado nessa fonte. Existem entendimentos diferentes? Existem. Né? A gente, mesmo na medicina, eu digo medicina não é ciência exata, né? A gente tinha, né, ovo faz mal, pessoal. Eu trabalhei na fundação do primeiro ambulatório de dislipidemia do estado. Quando eu era aluna na faculdade, né, o pessoal ia para o ambulatório de hipertensão, eu fui para o ambulatório de dislipidemia, e era um centro de referência, assim, Vastatina era carérrima na época. Tá? Então, o estado só liberava a simvastatina, a CES, Secretaria Estadual, se passasse nesse ambulatório com a gente. E naquela época a gente dizia para os pacientes contarem quantos ovos comiam na semana. Hoje eu digo para os pacientes, olha só, tu vai fazer físio, tu precisa ganhar, esse caso aí, nesse problema, eu tenho, agora há pouco tenho pacientes, né, com sarcopenia, né, tu tem que ganhar massa magra. Tu não vai ganhar toda a massa magra na físio. Tu vai fazer, pensa aí, uma coisa que tu goste. A gente vai começar aqui na físio porque tu tá com dor, tá? Mas até pra físio tu precisa aumentar a proteína que tu come. E aí eu digo, não quer? Bota 1, 2 ovos no café da manhã, né? Olha como mudou em questão de 20 anos, né, a orientação. Então, mesmo a orientação que eu dou hoje, eu tenho uma fonte. Eu tenho uma, né? Mas tem colega que daqui a pouco tem outra. E não são tão divergentes. É raro, assim, alguma coisa que diverge muito, sabe? Mas dá para ajudar bastante gente. Dá trabalho, tá? Porque trabalhar com pessoas com dor dá trabalho. Existem recaídas, o paciente está indo muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Daqui um pouco, eu melhorei tanto, vou voltar a fazer meu crochê, mas ainda não estava na hora, mas voltou porque quis. Aí piora, e no primeiro momento eles não contam, às vezes, né? Os meus pacientes acabam que contam, mas às vezes não contam. E aí eles sentam na minha frente, né? Deu uma piora, o pessoal da físio diz, não, olha só, se tu piorou, passa com a fisiatra, né? Não tem motivo para tu ter piorado, passa lá. Aí eu, o que aconteceu? Tu tem certeza que não fez, né? Alguma coisa, né? Às vezes realmente não tem, né? Às vezes só uma questão emocional. Gente, o que foi essa enchente, tá? A gente fechou a clínica porque entrou água num pedaço da clínica por 2 semanas, tá? Foi pouquinho, assim, acho que na entrada da clínica, na verdade, o acesso à clínica estava impossibilitado. Não chegou a entrar na clínica, mas não dava para atender. Eu voltei 2 semanas depois a atender, meus pacientes todos estavam piores. Tá? Alguns por quê? Porque carregaram coisas, né, da enchente. Outros simplesmente pelo emocional, né, pelo estresse. Então a gente tem que entender esse paciente e às vezes até dizer para ele, olha só, tá bem tu ficar um pouquinho pior, porque a gente tava no enchente, tem gente morrendo, tem gente perdendo casa. Então acontece de tu não tá bem. Então agora tu vai melhorar. Né? O paciente tem, quando a gente trabalha com dor crônica, né, que a dor acima de 3 meses, independente do que é, tá? Se é fibromialgia, se é epicondilite, paciente com dor crônica, a gente tem que ter um cuidado a mais, entender, né? Eu tive paciente com epicondilite que só conseguiu melhorar quando foi afastada.
Aí ela foi afastada por 2 semanas, aquele atestadinho básico, né? Que nem entra no INSS. Quando ela voltou, ela foi demitida. Por quê? Ela melhorou, não só porque ela fez ali físio todos os dias, fez acupuntura 2 vezes a semana, eu consegui dar uma dose maior de pregabalina que chapa, então a gente fez um combo, mas também porque ela estava afastada do trabalho, né? Pelo tipo de trabalho que ela fazia, eu vi que aquilo lhe parecia estar demais. Aí voltou, foi demitida. E aí tu tem que dizer pra uma pessoa, olha, essa demissão é um absurdo. Aí eu fiz uma carta pro médico do trabalho, explicando, olha, a paciente já estava em fisioterapia há 2 meses, né? Porque muitos pacientes têm medo de botar atestado. Eu também não gosto, tá? É difícil eu dizer, olha, uma epicondilite, não, vou te dar 15 dias. Aí tu vai fazer físio todo dia, a gente vai aumentar remédio, fazer acupuntura, tu vai te afastar de uma das coisas que causa. Pra tratar. E pra tratar. E ela melhorou absurdamente. Mas eu botei na carta pro médico do trabalho. O médico do trabalho deu que ela não podia ser demitida. Tá? Aí tiveram que demitir ela de outra forma, tiveram que readmitir ela, tá? Então, todo esse estresse, ela deu uma piorada gigante e eu tinha que olhar para ela e dizer assim, tu tá pior porque o teu emocional tá pior, porque ela entrou num pânico que com essa demissão ela ia perder o plano de saúde dela, sabe? Então, assim, quando ela viu que ela conseguia melhorar, as chances dela ficar boa e o sustento dela foram por água abaixo por uma injustiça, né? Então, dizer para ela assim, botar a mãozinha, tipo, olha, vai dar certo. É uma injustiça, tá sendo reparada, graças a Deus o médico do trabalho também, né, fez o seu papel. E aí a pessoa teve que ser readmitida. Então, eu gosto muito do que eu faço. Não vou te mentir, dá muito trabalho, tá? Eu pego muitos pacientes assim que outros médicos, né, por outros motivos, disseram, não dá. Quando eu entro nas clínicas, tá, as últimas, né, essa última que eu entrei, a biofísio, eu disse, doutora, pressão, nossa, os teus pacientes são tudo mais grave. E eu disse, sim, porque os pacientes menos graves, eles fazem 10 sessões de físio e eu mando pra academia, tá? A gente tá aqui pra tratar a gente doente, tá? Não é para ficar fazendo mais do mesmo. Eu tenho uma médica da Santa Casa, que é minha paciente, e ela melhorou. E ela vai lá, de vez em quando, aconteceu outro problema, ela foi lá, e ela disse, tu quer me ver de quanto em quanto tempo? Ela já tinha me feito essa pergunta, eu digo, só se tu piorar. Se acontecer uma novidade, eu tô aqui para ver gente que precisa de mim, né? Para ficar olhando para ti e dizer assim, vamos renovar o teu remédio. Hoje em dia, com o site do Cremerge, eu renovo o remédio online, né? Claro que, mesmo aqueles que eu renovo, eu digo, a cada 4, 6 meses eu quero te ver, né? Porque sabe como é que é. Mas não tem que vir todo mês só para renovar a receita, né? Então tá bem, Adri. Hoje conversamos aqui com a minha colega, Adri Stürmer, que nos explicou qual é a diferença aí de fisiatria, fisioterapia, falamos bastante sobre acupuntura, que era um assunto que eu já estava querendo falar bastante aqui, né, para explicar o que é essa dor crônica, essa dor que eventualmente não é uma dor física, né, é uma dor emocional e existe e tem essa diferença, né. Mas é uma dor física também. Ela... Nossa plástica, no cérebro. Ela não é periférica, mas ela é física. Pode não ter a lesão, exatamente, mas o paciente sente. É o exemplo da dor da... Não é o exemplo, tá? Aí é uma a mais, que é a dor do membro amputado. Exatamente. Queria te agradecer muito por ter vindo aqui, né? Não tá acostumada, né, às redes sociais, né? Queria te agradecer muito teu tempo, a tua generosidade. E não sei se quer falar mais alguma coisa. Não, é isso, sabe? Que trabalhar com dor dá muito trabalho, mas tendo uma equipe que pega junto, que trabalha, funciona, né? E eu acho que a medicina da dor, ela tá crescendo cada vez mais, né? Eu acho que há 10 anos atrás a gente não tinha muitas das coisas que a gente tem. O próprio conceito de dor foi revisto pela IASP. Então é isso. Tem um grande futuro aí pela frente. Nas ciências. Então tá, pessoal. Aqui acabou mais um canal Paciente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido esclarecido a diferença entre
fisiatria, fisioterapia e falamos bastante sobre acupuntura. Fica aqui mais um canal, até a próxima.